Muito bem, estamos para iniciar. Muito boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando. O pessoal está começando a dar entrada aqui no perfil. Muito obrigado a todos vocês que vão nos acompanhando nesta sexta-feira, 10 de abril de 2020, onde celebramos aí a Sexta-feira da Paixão, a celebração dos católicos, Sexta-feira Santa. E eu já agradeço a cada um dos que estão participando. Eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês, lembrando que aqui no perfil a gente teve a oportunidade de abrir essa experiência, de convidar alguns amigos para que nós pudéssemos debater um pouco sobre as condições que estão sendo feitas com os negócios, as soluções e as ideias que estão sendo aplicadas. E nisso tudo nós tivemos ao longo da semana grandes parceiros que estiveram aqui conosco. Estivemos aí com a possibilidade de debater sobre tecnologia, debater sobre gestão, debater sobre motivação. Falamos um pouco sobre a área de turismo especificamente, ontem sobre associativismo, e hoje eu tenho a possibilidade de contar com esse cara que é um grande professor, muitos de vocês conhecem, uma grande figura que vai estar a qualquer momento, nosso amigo Rodrigo Ratek, também conhecido como Tonel, né? O mestre Tonel, onde a gente espera hoje, por ser sexta-feira, que a gente possa fazer um ambiente mais despojado, mais tranquilo, e ele está chegando aí. Bem-vindo, muito boa noite, meu amigo Tonel, muito obrigado por ter aceitado o convite. Que isso, prazer é todo meu, André. Amigo de longa data, de muitas trocas de papos, é só mais um dos prazeres bater esse papo com você aqui. Estreando aí nessa novidade, né, Tonel? A gente tendo que se adaptar também aos tempos e esses bate-papos acontecendo de maneira eletrônica, digital, à distância, mas isso não quer dizer que a gente não consiga interagir. E para quem está nos acompanhando também, quem está aí na live, você que está entrando agora, é muito bem-vindo. A gente quer que você participe conosco ativamente. E para isso, lá embaixo, um pouco embaixo ali da imagem do Tonel, você vai ter o campinho ali de comentários. Entra naquele campo, digita a sua pergunta, o seu comentário, o seu tópico, que nós, ao longo do nosso bate-papo, vamos estar conversando, vamos estar citando e vamos estar interagindo aqui com você também. Eu lembro que isso é uma iniciativa muito pessoal, é uma forma que nós temos de estar deixando ativos os nossos relacionamentos, estarmos aproximando as redes de contato, e para isso, ao final da live, eu convido aos meus amigos que estão ali presentes, que não conheciam o Tonel, corre lá no perfil dele, anexa ele, adiciona, que vocês vão começar a ter as informações dele, o dia a dia, as dicas que ele dá, assim como aqueles que vieram a convite do Tonel aqui para a live hoje. Fiquem à vontade, entrem lá no Carvalho Produções, que a gente vai poder ter a oportunidade de seguir conversando além de hoje à noite, né? Tonel, sexta-feira, né, nós estamos aí há aproximadamente 20 dias aqui desse processo de contenção, dentro de algumas regiões, como a nossa de Santa Catarina. Estamos aí com as empresas, né, tendo todos esses impactos. E você, né, atua muito bem na área de educação para o meio corporativo. Então, está constantemente aí com alunos que estão atuando nas empresas ou com os próprios empresários. Eu queria que a gente começasse ouvindo um pouco da tua opinião e como é que você está vendo todo esse cenário, como é que está tudo isso e principalmente, né, você interagindo aí com essas pessoas, com os teus alunos, o que você está ouvindo deles nesse momento? Bom, primeiramente, então, muito boa noite para todo mundo que está aí curtindo a gente, acompanhando o papo, colocando as suas ideias aqui, né, para a gente debater também. Quero agradecer a presença de alguns alunos meus que estão presentes aí, que eu já vi subir o nome aqui. Ainda não estou muito bem familiarizado com a ferramenta do Instagram assim tão facilmente, mas já a gente vai se adaptando. Até porque você falou uma coisa que realmente tem martelado os meus ouvidos nos últimos dias. É a palavra reinventar. Eu lembro que a gente antigamente falava que tinha que ajustar alguma coisa. A palavra do momento hoje é alinhar. Quer dizer, de um jeito ou de outro, amigo, a resiliência sempre fez parte da nossa capacidade de se regenerar, de se alinhar, né, de enfrentar desafios. E esse é o momento. Porque a gente, como bom brasileiro, só começa a fazer as coisas mesmo quando a gente sente que o cinto apertou muito, sabe? O brasileiro tem essa mania, né, de deixar as coisas sempre para a última hora. E daquela história de que a confiança que eu tenho de que eu vou dar um jeitinho, né? A lei de Gerson. Então,
nesses tempos de corona, em que a gente está em casa, eu fico perguntando assim, que a minha avó sempre usava uma expressão do tipo, cabeça vazia, morada do diabo, né, cara? Então eu fico pensando a que ponto as empresas estão se envolvendo com a saúde mental dos seus colaboradores. Porque uma empresa não quer perder colaboradores de jeito nenhum. Ela quer que eles continuem, inclusive, sadios, e de repente, com essa paralisação em casa, com esse período que ficou todo mundo angustiado para sair, quando voltarem, voltem até com mais motivação. Mas em tempos de coronavírus, a empresa está tendo que demonstrar isso através de algumas reuniões caseiras. E aí as pessoas estão falando, mas eu não tenho tecnologia, eu não tenho celular, eu não tenho acesso à tecnologia. Pois é, gente, novos tempos. Nós já estamos nos anos 2000, há 20 anos, e até hoje tem gente dizendo para mim que, né, eu não estou conectado, ou eu não pego no celular porque eu tenho aversão à tecnologia. Olha, gente, vou contar uma coisa. A Kodak inventou a máquina fotográfica digital. E por não acreditar no novo projeto, achando que o seu carro-chefe, que eram as fotos impressas em papel, ia durar para sempre, desprezou a máquina digital e não se atualizou. E a gente já sabe que tudo aquilo que não se atualiza se torna obsoleto. Então, de uma forma ou outra, a água bateu lá nos fundilhos e agora a gente está tendo que aprender a se conectar. As relações de trabalho e de ensino estão se alterando por causa desse evento. Então não dá mais para usar a desculpa, eu não sou bom com tecnologia. Aí realmente o cara está vivendo em outro mundo. Eu sei que às vezes a condição financeira não deixa o cara ter acesso ao melhor celular, a melhor Wi-Fi, mas de um jeito ou outro, hoje em dia, a pessoa acaba se conectando porque as notícias saem ali primeiro, as vantagens de quem compra por ali são maiores, né? Os debates mais interessantes estão acontecendo ali, a facilidade de você participar disso e consumir esses debates, aí, sentadinho de casa agora, todo mundo, né? A gente está ganhando competência, é isso que a gente busca, quando a gente troca ideias, a gente tenta crescer, né? Então esse envolvimento com a empresa trouxe para dentro da casa da gente cursos de atualizações. As empresas, por exemplo, que estão ganhando subsídio do governo, estão ganhando o direito do governo de pagar, contribuição, para poder pagar os seus colaboradores, estão tendo que fazer os seus colaboradores, por exemplo, fazer cursos online. Então, eu acho isso bom porque a velocidade de propagação da inteligência aumenta. A velocidade de propagação da inteligência anda sofrendo nos últimos dias, sabe? Então, é por aí que a gente vai. Eu acho que a empresa tem essa responsabilidade com o mental do colaborador, mesmo em casa, né? Ela não vai querer que ele volte de lá cheio de problemas. Então, de um jeito ou do outro, a gente continua fazendo reuniões com os colaboradores, continua passando conteúdo, e assim a empresa dá sequência, né, na saúde mental dos seus colaboradores. E a faculdade tem esse papel aí vital na cabeça dos nossos alunos, principalmente, né, para que eles se encontrem, porque o mercado de trabalho vai exigir deles, e esse momento é a transição. O mercado de trabalho vai exigir isso aqui que a gente está fazendo agora, cada vez mais. Estou vendo empresas que hoje perceberam que os seus colaboradores de casa estão conseguindo ter maior desempenho do que dentro da própria empresa. É verdade, Nathanael. E assim, o que impressiona é que a gente sabe a dificuldade, né, que às vezes muitos têm dessa adaptação, da entrada dessa tecnologia, mas em paralelo, o volume de pessoas e da própria sociedade que tem conseguido acompanhar, né, o ritmo dessa transformação. Só que a gente tem visto esse volume nos últimos dias, nos momentos mais de lazer. Na segunda-feira eu tive com o Diego, que esteve debatendo com a gente a parte de tecnologia, e no dia anterior a gente teve uma transmissão emblemática aqui, né, do Jorge Mateus, que a mídia propagou aí, foi o maior streaming de atividade artística que se teve registro aqui no Brasil, 3 milhões de conexões simultâneas. Ontem conversava com o nosso amigo Alcides Andrade, que muito orgulhosamente me permitiu aí ter essa noite aí de um grande bate-papo com ele. Só que em paralelo nós estávamos lá com o Bruno Marrone fazendo um show que também gerou aí milhares de conexões e que às vezes assim, na busca por informação relacionada à formação, à especificidade do seu trabalho, à melhoria do seu negócio, se encontra muito debate
da dificuldade, se realmente está disponível, onde é que está, se eu consigo fazer acesso, né? E principalmente assim, direcionando agora para os seus e para os meus alunos, né? Percebam que caminhos com a condição digital a gente consegue, né? Alguns anos atrás, se nós tivéssemos vivido o que nós estamos vivendo hoje, talvez realmente o drama seria muito grande, porque o acesso à informação não era tão facilitado. Hoje, com um simples digitar de dedos aí no próprio celular, né, não precisa mais nem das teclas do computador, você consegue acessar muita coisa. Mesmo assim, talvez nós vamos sair desse momento com pessoas que não encontraram tempo para dar uma aperfeiçoada, para aprender alguma coisa a mais, para dar uma evoluída e para tentar melhorar a condição do seu negócio, né? Como é que você tem visto essa expectativa do pós-crise? Tomara que ela venha quanto antes, inclusive, mas é um momento de preparo, né? Como é que você sente que vai ser esse próximo momento futuro? Olha, é um momento bastante único, a gente nunca viveu nada parecido com isso. Eu fico tentando arrumar um equivalente na história que possa reprisar ou que a gente possa ter ideia do que aquele povo passou, para que a gente, por exemplo, eu fico pensando na época da Revolução Industrial, que o artesão passou a ser um produtor em série, de apertar os parafusos, como tinha lá o tempo do filme do Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos, e ele perdeu toda aquela habilidade de fazer as coisas do início ao fim e passou a ser uma parte, um componente, né? Eu fico pensando que depois desse tempo em casa agora, que a gente aprendeu a mexer nessa tecnologia, que a gente teve que se adaptar com aplicativos como o Zoom, o Hangout do Google, o Teams da Microsoft, e inclusive esse aqui que nós estamos usando no Instagram. Então a gente vê assim que os tempos realmente são de reinvenção. Eu estava falando agora com o dono do Maricota Café, o Marquinho, meu amigo de longa data, e o Marquinho estava contando para mim, por exemplo, que a empresa dele hoje atende por delivery. E enquanto a crise não esteve batendo as portas, ele nunca deu atenção para o delivery. E hoje o delivery, claro, pela condição do corona, está vendendo tão bem, vamos dizer assim, razoavelmente proporcional ao que ele estava vendendo em loja. Claro que quando ele começou, né, o negócio, agora ele já tinha um público de loja muito maior do que o público que ele está tendo. Mas ele falou que a dificuldade de conseguir colocar o pessoal para dentro da loja física foi a mesma dificuldade que ele teve para poder adicionar o pessoal agora nos tempos digitais. Então, quer dizer, o negócio tem que começar de uma hora ou outra, o negócio tem que começar. E a gente tem que aproveitar que esse pontapé inicial foi dado. Eu estava falando com o diretor da Unicelv, o Bernardo Knaben, que é um grande amigo meu, inclusive, e esse assunto off-trabalho, e ele dizia para mim assim que as pessoas com 50, 60 anos que tinham aversão de celulares, hoje estão compondo uma grande faixa de compradores desses celulares. Por quê? Porque tem que aprender a se modernizar. Então eu fico perguntando assim, né, se quando essa crise passar, será que ainda vai ter gente dizendo assim, eu não me dou bem com a tecnologia, não tem como, eu não gosto disso aí, eu não acesso rede social. Será que as pessoas não estão entendendo que, por exemplo, as crianças hoje em dia já mal veem TV aberta por culpa da internet? A internet está revolucionando as conexões, os networks, as amizades, até casamento. Então, o computador hoje em dia, o algoritmo, anda entendendo mais de nós mesmos do que os nossos familiares, às vezes, os nossos gostos. Então, a tecnologia tomou um espaço na nossa vida que não tem mais volta. A gente tem que se alinhar. Não pode ser averso a isso. A gente tem que se alinhar. Assim como o Marquinho estava falando para mim, que agora ele sempre faz umas lives, chama o cliente dele pela live, mostra lá o prato do restaurante sendo feito, para dar fome no cliente, né? O cliente ficar com saudade de comer aquela comidinha gostosa. Quer dizer, a gente está tendo que se reinventar, a gente está tendo que adaptar o modelo, e nós que trabalhamos com educação, com informação, mais que nunca estamos aprendendo a nos reinventar, porque cada vez menos esses encontros vão ser presenciais e passarão a ser como esses, né? Palestrados em mídias digitais, ao vivo, online. Então, chegamos num ponto agora em que as pessoas têm que ter a consciência de que o progresso está se espalhando por um aparelho que hoje cabe na palma da nossa mão, que só não bate suco e frita bife ainda. Porque praticamente todas as ferramentas que você precisa, auxiliar bancário, calculadora, o Word,
máquina fotográfica, termômetro, sei lá, o teu celular. O celular hoje em dia é uma gama de possibilidades que a gente não tem como desprezar. Então as pessoas agora estão sendo forçadas a entender que de uma vez por todas a tecnologia chegou. Ou você vai se adaptar para enfrentar os novos tempos, ou vai fazer que nem a Kodak. Vai abrir falência, tendo um império à sua disposição, mas mesmo assim, acreditando no que era somente tradicional, resolveu se isolar do mundo, vou continuar com o meu papelzinho, e a máquina digital tomou conta do mercado, e a Kodak faliu. Então, quer dizer, se você não quiser tomar o mesmo rumo da Kodak, você tem que se reinventar. A gente tem que tomar o chá. Lembra do chá? Que falava da competência, da habilidade técnica, do conhecimento, da habilidade técnica e da atitude. Né? O chá, as 3 letrinhas, o C, o H e o A. Esse é o tempo de tomar o chá sentadinho em casa. É buscar o conhecimento, a informação, procurar a ferramenta ideal para fazer isso, a habilidade técnica e ter a motivação, ter o comportamento voltado a querer aprender, a ser proativo, para não ficar o tempo todo em casa remoendo fake news, às vezes, remoendo fofoca. Então, aproveite esse tempo aí para se especializar. Tem muitas escolas que oferecem cursos online, gratuitos, para que quando você volte ao trabalho, você volte com mais bagagem, você volte com menos ansiedade, volte com tanto mais de certeza de que esse tempo foi saudável. Não foi só um tempo de pânico, de vírus, de doença. Então a gente tem que libertar um pouco a nossa cabeça também desse pânico criado, sabe? E enfiar a cabeça um pouquinho nos estudos, que a gente sempre reclama que nunca tem tempo para isso, que não tive oportunidade, né? Pois é, tá aí a oportunidade. Hoje eu estava fazendo cursos online com a minha sogra, porque o restaurante onde ela trabalha, para poder receber o dinheiro do governo, cada funcionário tem que fazer no mínimo 3 cursos online que a empresa indica. E a empresa indicou 3 cursos online, um era do Sebrae e 2 era do Bradesco Escola. E ela teve que fazer ali curso de atendimento ao público, de imagem, como é que se diz? Marketing pessoal. Eu acho muito legal, entendeu? A pessoa está em casa e mesmo assim a empresa ainda está se preocupando lá com você, ela continua pagando o teu salário, como foi o caso da empresa dela, falou que não vai mandar ninguém embora, desde que todo mundo faça os cursos. Justo, não é? Eu acho muito justo a empresa colaborar pela educação do país. Aproveitar o momento para que todo mundo evolua, né? E se o seu colaborador está evoluindo, uma parte da sua empresa está evoluindo também, né? Isso, Tonel, também aplica em empresas um pouco menores, né? Às vezes a gente fala em tecnologia, e eu acho que esse seu gancho ele é super relevante, a ideia da adaptabilidade, porque às vezes algumas pessoas pensam em tecnologia com aquela versão entendendo, eu não sei programar, eu não entendo como é que funciona lá dentro daquele equipamento, imaginando que você precisa ter um nível de engenharia mínimo para se adaptar nesse momento. Na verdade, assim, nos últimos dias, com os especialistas que passaram por aqui, a gente teve a oportunidade de estabelecer alguns tópicos na medida que a gente foi conversando, né? A tecnologia foi uma, a iniciativa das pessoas foi outra, e a condição de parcerizar, né? Onde é que o cliente está, o que ele está buscando serviço e como é que você entra nessa cadeia. Essa coisa do cara ir na sua porta pegar seu produto ou serviço já estava ficando raro. Agora, mais ainda, você tem que estar inserido onde ele está passando. E eu achei muito curioso algumas coisas que eu vi hoje. Eu tive a oportunidade de sair de casa depois de alguns dias de novo, tive que ir ao mercado, e dentro de um hipermercado aqui da cidade, onde havia uma praça de alimentação, haviam ali os quiosques, as empresas, uma delas que trabalhava até com um espaço próprio, onde as pessoas entravam ali no período do almoço, da refeição, porque eles serviam um churrasco ali no serviço de bandeja, né, por quilo. Logicamente, agora, nesse momento, não tem como o serviço funcionar, está fechado. O que fazer, né? Encerrar as portas, não mobilizar mais? Não. Eles colocaram uma placa na entrada do supermercado que quando você entra, eles deixam exibindo o WhatsApp e dizem, enquanto você faz sua compra, aproveite o WhatsApp e já deixe seu pedido. Quando você sair, a sacola está pronta. Você, ao sair, encontra ali as sacolinhas todas com os nomes, a maquininha ali já higienizada para você simplesmente passar o cartão, passou, entregou o papelzinho numa janelinha, ele empurra a sacola para você e você já, junto com as compras do supermercado, sai com o almoço, com a refeição, com os produtos prontos ali.
é um exemplo de que você não precisou saber programação, de que você não teve que investir na entrada de um novo sistema na sua empresa. Você aproveitou a tecnologia que está embarcada em qualquer celular, que faz parte do dia a dia das pessoas, entrou na rotina delas e entregou o seu produto ou serviço por ser mais uma necessidade que precisava ser atendida. Tantos Exato. outros serviços que podem aproveitar essas deixas e acabar aí mantendo o seu negócio. Lógico, a gente sabe que impactos vai ter, né? Mas conversávamos em algumas áreas aqui, alguns impactos vão ser fortes o suficiente para acabar com empresas, né? O nosso amigo Vinícius De Luca esteve aqui, falou de turismo, foi muito contundente nisso. Ontem o Alcides comentou também. É normal, em qualquer condição extrema, existem empresas que vão ter algumas capacidades de se manterem até por algum tempo, né? Quanto mais tempo ou for aí dilatada essa situação de aperto, mais difícil isso se torna. E é fato, algumas, infelizmente, né, não vão conseguir dar conta desse recado. E algo que a gente conversava bastante na terça-feira com o Bagatini aqui, era a ideia de aproveitar as pessoas. Às vezes o dono da empresa, ele pensa, ele tem que ser a ideia, ele tem que trazer a solução, ele tem que criar a condição nova. E nesse momento, você tem os seus colaboradores, as pessoas que trabalham com você, que dividem a missão do negócio, que dividem o propósito, que sabem do dia a dia, das rotinas dos próprios clientes, alguns mais do que o próprio dono, podem trazer ideias fantásticas, né? Então, alguns dos colaboradores, às vezes, percebem isso, é hora de dar a dica. Outros nem tanto, né? Outros ficam naquela, será que a empresa vai me chamar? Será que a empresa precisa de mim? O que você comentaria com a turma aí que está ainda com a sua empresa aí, buscando soluções para aproveitar esse momento e até se destacar e sinalizar alguma boa ideia para que a empresa lide com esse momento de dificuldade? Eu vou usar o que o René Mendes, que está aqui junto com a gente, escreveu aqui na nossa timeline, aqui embaixo, aqui nos nossos comentários, né? O René Aham. Mendes da Normatiza, que é meu baixista, inclusive, toca baixo pra caramba. O René Mendes falou o seguinte: o trabalhador deve aproveitar a fase para aprender novas habilidades que serão utilizadas posteriormente, aumentando as suas competências. Quer dizer, de novo, nós chegamos naquele ponto que a empresa tem uma responsabilidade com o setor cognitivo da cabeça dos seus colaboradores, que estão em casa nesse momento, sendo bombardeados, às vezes, né? Porque enquanto você está no trabalho, a tua cabeça está ocupada. Todo mundo sabe que o trabalho dignifica o homem. Ficar em casa, sem a motivação do trabalho, durante muito tempo, a pessoa começa a se sentir um pouco, vamos dizer assim, desvalorizada. E aí a gente começa a ter um pouco de baixa estima. E aí, se a gente não tem um alvo para alcançar um objetivo, o tempo parece que passa devagar demais e as pessoas acabam ficando com problemas de ansiedade. Então, tudo isso pode ser resolvido ainda mantendo-se um contato com a empresa. Que a empresa esteja ainda em contato, o teu gerente esteja em contato com os colaboradores, fazendo reuniões constantes, falando sobre novas tecnologias que a empresa vai utilizar, sobre a nova ferramenta que agora a gente tem para poder fazer reuniões através da tecnologia, discutindo novos cursos que os colaboradores podem fazer para melhorar esse momento de reunião de tecnologia ou outras habilidades que serão utilizadas no trabalho. Então, esse é o momento que a empresa tem que mostrar, por exemplo, que também está preocupada com o seu colaborador. É sempre um drama perder um colaborador. Eu conheci uma empresa lá nos ingleses, que ela era empresa de software, de fazer aplicativos para celular. E essa empresa já estava no mercado há 4 anos, formada com um gerente e 2 programadores muito fortes. Houve uma briga, e aí eles perderam um pouco da habilidade de resolver o conflito, e os 2 saíram da empresa. O gerente contratou outros 2 programadores. Nunca mais a empresa conseguiu fazer software com o mesmo padrão. Então, perder o seu colaborador essencial, aquele que tem o diferencial competitivo, que carrega a missão da sua empresa no bolso da camisa dele todo dia, esse cara é muito valioso. E nesse momento a gente não pode se dar o risco de perder ele para uma doença ou para um concorrente. Né? Então, nesse momento, a empresa tem que agir lá no treinamento, nas novas habilidades, no setor cognitivo da cabeça do cara, para que ele tenha uma ocupação, para que ele
A gente tem que ver que o momento é de que a gente leve o trabalho para dentro de casa. Então vamos se comportar como se estivesse no trabalho, né? Vamos se sentir útil, vamos elevar a nossa autoestima, vamos manter a empresa funcionando, vamos ver o patrão ou o líder sentir que a gente tem visão de dono. Então eu fico pensando como funcionário nessa hora, mas também fico pensando como gestor, aquele cara que tem que colocar a motivação na cabeça do seu colaborador. Então nessa hora a gente tem que procurar uma eficiência na competência. É a hora que a empresa vai dizer, ó, gente, tem um curso interessante aqui, ó, que fala sobre esse assunto que é muito utilizado lá na empresa. Aí ela vai lá e direciona o público dela para aquilo. Eu estou fazendo assim. A minha empresa, por exemplo, tem direcionado para cursos. Eu vejo outras empresas direcionando seus colaboradores para cursos, para a saúde mental do cara, para ele ter sanidade mental, justamente para ele continuar com um ritmo de natural, de pensar que está trabalhando, de se envolver com o trabalho, de se sentir valorizado, para não dar chance para as doenças mentais. Então a empresa é muito importante nesse momento, sim. O gestor, que teoricamente é um líder, que fez um terceiro grau, quem sabe, ou que teve outros cursos para poder abrir empresa, que entende de plano de negócio, esse cara tem que saber que a criatividade é tão ou mais importante do que o saber. E ele tem que se reinventar. Ele tem que trazer o funcionário ou o colaborador dele para perto dele, nos horários de trabalho, para que o colaborador dele continue com a sanidade mental em dia, viu? Então esse é um momento de reinvenção geral. As relações de mercado entre patrão e trabalhadores está mudando muito e vai mudar muito daqui para frente. A velocidade vai ser muito rápida. Então nesse momento a gente tem mesmo que buscar atualização. É se reinventar, reciclar, use o nome que quiser. Mas nesse momento a nossa cabeça tem que estar fazendo cursos online, a gente tem que estar ocupado com leitura, com produção textual. É o momento de produzir. Se alguém tem um projeto aí de escrever um livro, é agora. Minha mãe dizia que a gente tem que fazer um filho, plantar uma árvore e escrever um livro para poder terminar a vida feliz. Pois é, Tony, eu acho que a gente tem que aproveitar realmente o momento. E quem está nos acompanhando, aproveita também agora para mandar a sua questão, a sua pergunta. Nós estamos com diversos colegas aqui, uma turma muito bacana que a gente conhece. Eu quero agradecer muita gente. Aninha Barcelos está aqui, Jana Mara, Jandira, obrigado. Né? Giane, Giane, lá do Rio Grande do Norte, obrigado pela presença. Dayana Magali, Juliana Coco, obrigado, Ju, por estar aí com a gente. Gabi Moura, Marcelo Formiga, olha a Fernandinha Ratec aí. Né? Carol Ratec também, Robson Bonin. Opa, turma bacana, Geraldo Campos, Rafael Coelho. Gente, muita turma bacana. Elton Nathalie está aqui também. Márcio Newton da Silva. Moçada, muito obrigado. Sandy está aí com a gente também. Obrigado, Sandy. Gente, olha, é sempre muito importante vocês estarem trocando aqui com a gente, porque nós não queremos que esse seja um momento estático, né? Nós não convidamos as pessoas só para ouvir, nós queremos ouvir vocês, estar conversando e saber também a opinião de vocês sobre o tema, os pontos que estão sendo debatidos aqui. Então, eu acho interessante porque muitas empresas, né, até pouco tempo atrás, dias atrás, né, ainda tinham essa condição de entender que o colaborador era aquele cara que você tinha que estar controlando o tempo, né, ainda, você falou aí muito bem da Revolução Industrial, parece que ela foi ontem, né? E entendia que ele tinha que estar ali batendo o ponto dele, que assim ele estava produtivo, né? Agora não, agora esse camarada está em casa e as empresas estão percebendo que não só as pessoas estão produtivas ainda, como também isso tem gerado algumas otimizações de processo, redução de custos e algumas facilidades, né, para quem está sabendo lidar com isso. Lógico, faz muito sentido que isso aconteça com aquelas empresas que mantêm um bom contato com o seu colaborador, né? Não adianta simplesmente não falar com ele, deixar ele lá ou ficar chamando toda hora de 5 em 5 minutos. Existem equilíbrios que o próprio redesenho vai exigir que na tentativa e erro a gente descubra, né? Mas isso é uma parceria dos dois lados. Então a empresa precisa tomar sua iniciativa, os empregados precisam tomar sua iniciativa. E eu queria assim que você dissesse para nós o que você acha que precisa ter nessas conversas, né? Quais são os bons combinados aí para que o negócio evolua? Você, por exemplo, deve estar atendendo alguns clientes, algumas empresas, alguns alunos aí, né, na via digital. Como é que tem sido esse dia a dia no teu home office aí para achar esse tempo adequado, sendo que a gente em casa a gente se envolve com a demanda doméstica também, é aquela confusão, né? A gente tem que adequar a demanda doméstica a essa nova realidade.
Por exemplo, antes da gente começar a conversar, a minha esposa, minha sogra, meus filhos, estavam tudo aqui muito perto e eu dizia para eles, gente, daqui a pouco vocês vão ter que assistir televisão lá na sala, porque o barulho vai sair todo no microfone. Quer dizer, a gente está fazendo os ajustes justamente porque não foi algo que a gente teve tempo para se preparar. A gente vai cozinhando em banho-maria e vai deixando, mas aí na hora que o troço aperta, a gente quer reagir. A gente dificilmente se planeja com antecedência, a não ser que você tenha a palavra estratégia na cabeça. E a grande maioria das empresas e dos trabalhadores foi pego de surpresa. Ninguém nunca esperou uma loucura dessa que está acontecendo, a gente tem que parar a economia de um país, parar a saúde de um país, a movimentação das pessoas na rua, a produtividade, para que a gente ficasse seguro. A gente nunca imaginou, eu nunca imaginei estar vivendo um momento desse, para te falar a verdade. Quando a gente era pequeno, alguém falava assim em Guerra Fria, eu imaginava até que o aquecimento global ia ser resolvido, viu? Porque a gente não fazia ideia do que era Guerra Fria, guerra de comentários entre Rússia e não sei o quê. Agora a gente vive Guerra Fria, guerra biológica, guerra na televisão, guerra o tempo todo, cara. Quer dizer, a população está num momento de começar a acreditar nas suas convicções, porque ela está tendo acesso a muitas informações, então você tem que saber filtrar, né, para não ficar depois alguém dizendo assim, mas eu não acredito nem em vacina. Aí também não dá, né, gente? A gente tem que ter um norte. Se você acredita na ciência, segue a ciência. Se você acredita em Deus, segue Deus. Mas você tem que ter um norte. Não dá para uma hora você querer uma coisa, noutra hora você querer outra, uma coisa. Aí realmente fica difícil de seguir um caminho. Então, a gente agora está tendo que se alinhar. A palavra do momento é alinhar. Todo mundo está falando isso, pode ver. A gente está tendo que se alinhar. Nesses encontros a gente fala de tecnologia, a gente fala da melhor ferramenta para fazer esse encontro, a gente fala das maneiras como se conectar, dos melhores horários para não pegar aquele horário de pico onde a ligação fica cortando. Quer dizer, esses assuntos de tecnologia que antes não faziam parte do nosso dia a dia, agora fazem parte a todo instante, a todo dia. Professor, não estou conseguindo conexão aqui. A gente já sabe que é por causa do horário ou porque muitas conexões ao mesmo tempo. Nem as grandes faculdades estavam prontas para, de repente, ver todo mundo nessa demanda. Os servidores caindo, essa confusão de travar a internet para todo que é lado. Quer dizer, agora o mundo se encontrou numa encruzilhada. Está na hora da gente usar toda a nossa inteligência realmente para aumentar a conectividade desse povo. Está na hora dos nossos governantes verem que, por exemplo, assim como tem água, luz, energia, podia ter Wi-Fi em cada poste da cidade, sei lá, ou em todos os ônibus que circulam pela rua. O Wi-Fi hoje em dia é tão necessário quanto a TV aberta, num sinal UHF lá na tua antena, né? Aí, respondendo meu amigo Alcides Andrade, que perguntou ali atrás, eu vou até estragar a surpresa, né, André? Mas daqui a pouco eu pego o violão, Alcides. Daqui a pouco o Alcides está com saudade do 71. Mas a gente fala muito de tecnologia hoje em dia, sabe? A gente tenta trazer isso para a normalidade, trazer isso para um papo comum, porque a grande maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar numa conectividade, numa reunião online, numa audioconferência, videoconferência. Ouviram falar, mas a ideia deles era o Skype. Era isso. Pois é, a gente tem aí tantos desafios agora para fazer essa adaptabilidade, né, o Tonel? E a gente sabe que, assim, existem alguns locais do mundo que já estão iniciando um processo de adaptação com um pouco mais de agilidade. Então a gente ainda faz parte, não sabemos o que vai ser depois dessa crise, né? Mas ainda faz parte de um mundo competitivo, em uma escala global, com foco capitalista. Então, quer dizer, a regra do jogo, ela segue ainda um pouco nesse desenho, né? Eu vi hoje, por exemplo, que tem o preparativo aí de 3 grandes empresas para lançarem um total de quase 20 mil satélites até o final do ano, buscando otimizar um pouco essa condição da internet. Então, quer dizer, há uma aposta muito grande de que se a conectividade era algo momentâneo nesse momento, pelo contrário, né, os investimentos que estão acontecendo em escala global demonstram que a tendência é de acentuar ainda mais. Então, se alguém ainda tem resistência com isso, entenda que não vai ser só o momento, né, vai ser daqui para frente, né, e muita coisa ainda vai alterar. Mas algumas coisas a gente pode ter que aprender, as outras a gente pode criar, né? A gente conversava também um pouco com alguns colegas aqui essa semana. Tem muita gente que está com aquela grande ideia aí na gaveta, está com aquela vontade, às vezes, de transformar o mundo e acha que não, agora não vai, agora está difícil, agora é impossível. O que você acha? Está valendo a pena correr atrás do sonho e empurrar novidade para o mundo? Essa é a hora de você passar para o Canvas
a tua ideia de plano de negócio que você nem tinha tempo para fazer o plano de negócio, já estava pensando no negócio. Essa é a hora de você abrir o YouTube, procurar videoaula sobre um plano de negócio e colocar o teu sonho empreendedor no papel, na ferramenta, no Excel. Essa é a hora de você fazer cursos online e aprender a mexer no Excel, como eu sempre falo para os meus administradores em sala de aula, sabe? Não dá para um administrador poder dizer assim, ó, eu não entendo muito de Excel, não. Claro que você não precisa ser um expert. Não gosta de número, você... né? Mas como que um administrador não vai gostar de números? Né? Eu sei que o administrador gosta da psicologia, o administrador também gosta da engenharia de produção, mas o administrador essencialmente é alguém que tem que comprovar através de números que a empresa está dando lucro ou prejuízo. E aí ele passa essas informações para o contador, registrar isso no balanço patrimonial, no ADRE, etc. e tal. Então o administrador, como eu sempre falo para os meus alunos, né, ele não pode se dar ao luxo de dizer, eu não gosto do Excel, não sei fazer uma tabela, não sei fazer uma planilha, né, não sei montar um gráfico. Bom, hoje em dia as pessoas não podem mais se dar ao luxo de dizer assim, eu não gosto de computador, eu não gosto de me conectar, eu não gosto de rede social. São outros tempos, amigo. São outros tempos. Eu falo isso pro meu papai, que ele tem 80 anos de idade, né? Claro, com 80 anos de idade você entenda que o cara tenha muita resistência, que ele nunca precisou disso até hoje. Vai precisar disso agora para quê? Né? Então, com ele eu até entendo. Mas a força jovem, que eu digo, essa rapaziada que economicamente ativa, tem que entender que em tempos de internet, o relacionamento entre empregado e empregador, a partir dessa data principalmente, vai se alterar muito. Muitas empresas agora vão perguntar se você tem conexão de casa, em vez de perguntar se você tem carteira de motorista. Sabe? Muitas empresas vão perguntar se você tem disponibilidade para fazer reuniões de casa, a fazer as vendas de casa. Então, quer dizer, isso vai, como você falou, desonerar o escritório, que eu vou ter que alugar um lugar muito menor, ou talvez nem tenha que alugar. Né? Eu vou trabalhar totalmente de casa, dependendo do ramo de atividade. Isso vai liberar muito o estresse do ambiente de trabalho, colega com colega, vai aumentar por outro lado, mas vai diminuir por um tanto. Então, quer dizer, a gente não sabe exatamente como vai funcionar, porque é um ambiente muito novo ainda. É um tempo de desafio, a gente está aprendendo a lidar com isso. Então, nesse momento agora, a gente tem que ter calma, é a tranquilidade, é o equilíbrio e a inteligência emocional. Não é, de repente, virou um vulcão, explodiu, porque ele falou tá certo, ou porque ninguém falou tá errado. Não é bem assim. Inteligência emocional. A gente tem que absorver as coisas para que depois a gente possa confiar nas nossas próprias intuições, no seu poder de decisão, sabe? O nosso cérebro está sendo treinado nessa terra há milhões de anos. A gente olha para o céu às vezes e fala assim, vai chover, sabe? Não precisa nem ouvir o fulano de tal ou o ciclano de tal. Nós temos intuições. E aí cada um de nós agora está sendo bombardeado de todos os lados e as nossas intuições estão meio bagunçadas. A gente não entende de epidemia, a gente não sabe como é que vai ficar a nossa relação com o trabalho, medo de ser mandado embora. Então tem muitas coisas que a gente não consegue ter certezas e por isso a gente não consegue dizer assim, a vida está normal. A vida não está normal. A vida realmente está num período de transição e os mais adaptáveis vão continuar legal nessa história. Aqueles que não têm essa força de vontade de se ajustar ou de se readaptar, de se reinventar, né? Os menos resilientes vão sofrer muito com esse tempo de transformação e com um futuro próximo que vem aí, assim como eu falo a história da Kodak, né? Que era um império, todo mundo tinha uma Kodak em casa. Quem é a Kodak hoje? Acabou? E isso é super importante que você levanta, Tonel. Até o Rafael, um pouco antes, mandou uma pergunta para nós, né? E o grande número de pessoas que vão enfrentar o momento de demissão, né? Já é um fato, já está acontecendo, já tem muita gente que está perdendo seu trabalho, outros estão na promessa, muita gente está em férias. E, de novo, a gente não sabe qual é a extensão desse período. A tendência é que quanto mais longo, maior esse volume de acontecimentos ocorra. O que pensar nesse momento? É muito difícil, mas existem alguns pontos, né, que talvez sejam importantes a gente destacar. Eu sempre tive o sonho de fazer determinada ação, prestar determinado serviço, correr atrás de tal objetivo. Bom, agora talvez seja um bom momento. Não, o meu negócio é realmente me recolocar. Bom, o que você vai ter de fato como oferta? A gente vem de um mundo que parametrizou muito aquela ideia de que você tinha que ter um currículo bem fixo, bem
quadrático, dizendo o que você diz que faz e o que fez, né? Na verdade, hoje você tem que ter uma oferta de prestação de serviço para as empresas, né? Pensando, olha, eu consigo agregar valor para a sua operação ou trazer soluções para a sua operação, me torno necessário. E isso parece uma mudança simples, é uma mudança absurdamente profunda, não só na cabeça das pessoas, como também na forma como elas se ofertam para o mercado de trabalho, né? Como é que você vê esse novo papel do profissional buscando essa reinserção nesse novo mercado? Bom, primeiro, para a gente voltar no início da pergunta, mandar alguém embora é sempre um problema. O gestor não é alguém que gosta de mandar alguém embora, a gente sofre nesse momento. Você sabe que tem um pai de família, uma mãe de família do outro lado. Então, assim como a gente fica feliz no momento de contratação, a gente tem que ter a inteligência emocional suficiente para entender que o momento da empresa exigiu aquilo. Não é uma decisão pessoal. Não é o gestor que está te mandando embora porque não foi com a tua cara, por causa do incidente. Então, mandar alguém embora é sempre muito traumático e a gente nunca está pronto para isso. Né? Você só faz isso quando você vê a tua empresa literalmente fechando. São medidas de sobrevivência. Aí, nessa hora, o nosso instinto de sobrevivência acaba gritando muito mais alto do que a vontade de prosseguir. A gente acaba tomando decisões de ter que mandar colaboradores embora, de fechar a empresa, e tudo isso gera uma depressão interna, sabe, em todo mundo que participa desse processo. Tanto para quem foi mandado embora, quanto para quem vai mandar essas pessoas embora. Mas, por um outro lado, eu estou vendo empresas agora que nessa situação, depois de ter mandado alguns embora, estão fazendo entrevistas curriculares como eu e você estamos fazendo aqui agora. O currículo nem precisa mais ser enviado. A empresa entra em contato contigo e faz uma entrevista direta e grava essa gravação como se fosse um portfólio, ou como se fosse um currículo, um vídeo currículo, vamos chamar assim, né? Das minhas habilidades, dos meus diferenciais competitivos. Tá vendo? Até o currículo, como a gente entendia, o currículo Lattes, lembra do currículo Lattes? Esse currículo Lattes que tinha, assim, 5, 6, 8, 10 folhas, não sei, era tanta coisa para botar ali que a gente tinha que ficar botando, que parecia que quanto mais folhas, mais moral a gente tinha, né? Agora não. A gente quer sintetização, a gente quer o vídeo para ter a segurança de que a pessoa está te tendo a falsa impressão de que ela está te olhando nos olhos. Mas nesse momento aqui, acaba se tornando mais dinâmico para o gestor lá do outro lado decidir do que se ele recebesse um currículo que você pode ter enchido ali de palavras, de coisas que você nem representa, né? Quantas vezes eu já vi gente escrevendo um currículo que tem facilidade de comunicação e na hora que chega na entrevista não consegue nem bater um papo direto comigo. Então, né, a gente vê que as pessoas às vezes atrás de um currículo escondem ou inventam características que nem têm. Essa habilidade agora de falar, gravado, olhando, transmite muito mais segurança. Isso tomou lugares dos currículos. Existem empresas que estão fazendo essa conexão agora justamente com vídeo currículos. Então são outros tempos, amigo. O que a gente viveu até agora nos levou até esse momento para que a gente tivesse adaptabilidade ou força de transição para a gente suportar a mudança e assumir o novo rumo que vem por aí. Aquele velho jeito que a gente estava acostumado, esquece. Vai mudar muito. Sabe? As relações de trabalho, as relações de contratação, de localidade da empresa. Empresas com sede aqui, com funcionários lá do outro lado do mundo, né? Com a maior facilidade do mundo. Então, as barreiras de geografia, de fronteiras, a tecnologia está sumindo com isso aí. Então, as pessoas cada vez mais conectadas, cada vez mais entendidas de que sem aquele estresse do trânsito, sem aquele momento de ficar trancado porque bateu alguém na ponte, como a gente fala aqui em Floripa, e você sai de casa às 7h30 da manhã e chega no serviço às 11 horas da manhã já furioso por causa daquele trânsito todo. Esse momento está sendo evitado com o auxílio da tecnologia. A tecnologia chegou para mudar e a gente não tem mais a escolha de não querer se alinhar. A gente tem que se alinhar. É um novo tempo. É a nova maneira. Então os empregos como a gente conhecia vão mudar. Já ouviu falar no Watson? O Watson é um emprego que a IBM fez, que transmite a você, um cliente jurídico, um aconselhamento de até 75% de certeza. Nenhum advogado do mundo consegue te dar uma certeza de 75% na causa, numa causa como o Watson faz. E a IBM teve a audácia de escrever no site: se você está fazendo direito, pare agora. Quer dizer,
A tecnologia, a inteligência virtual, a inteligência digital, inteligência, esqueci o nome, artificial, vem aí, já chegou, já está nos nossos celulares. A gente vê o pessoal do governo, por exemplo, fazendo acompanhamento pelos nossos celulares, aonde tem mais aglomeramento de pessoas nas ruas. Quer dizer, nós já estamos vivendo tempos em que carregamos um chip e somos praticamente um chip na numeração, temos um algoritmo, o computador entende de tudo que a gente gosta. De vez em quando você abre o seu Facebook e está lá um negócio que você queria comprar, que você imaginou que queria comprar, parece que o Facebook já sabia. Impressionante? Pois é, são tempos de tecnologia. A gente tem que entender, a gente tem que saber se apresentar na tela. Eu estou tendo que me reinventar nessa questão. Eu nunca gostei de uma tela. Meu negócio é o ao vivo e a cores. E eu estou tendo que me ajustar a isso, para que a gente possa parecer atual, porque senão você realmente se torna obsoleto. Não, vai ser algo que não precisa ser utilizado. Aí você vai ter que arrumar um outro ramo de atividade. Nós que trabalhamos com educação, temos que estar atualizados nessa área aí de videoconferência, áudio, como é que se diz? Vídeos curriculares, como as empresas estão fazendo, né? Os alunos fazendo trabalho em casa, mandando vídeo do trabalho, o Google Drive que nos associa lá para poder ajudar o cara a corrigir o paper. Quer dizer, são tempos de conexão através da internet. Não dá mais para negar o fato. A gente tem que se ajustar. Não tem mais como a gente correr de entender. Tem que procurar cursos, tem que entender da tecnologia, tem que saber fazer uma planilha. A gente tem que se ajustar. Não tem mais jeito. Chegamos no fim do percurso da era das cavernas. Agora entramos realmente na era digital, assim como um dia a Revolução Industrial realmente fez efeito e trocou os trabalhadores na fábrica. Pois é, está acontecendo de novo. Só que agora é na era digital. Mas está acontecendo de novo. É importante pegar gosto disso, né? A Jana até coloca ali que já está gostando mais de fazer live do que falar ao vivo. Isso aí, Jana. À medida que, né, as pessoas vão se adaptando com esse meio, algumas vão entendendo que aquilo ali é algo mais relacionado com o seu tipo, com a sua dinâmica. Mas, assim, muitos alunos às vezes me perguntam assim, André, então o que eu faço agora? Já que, né, o currículo às vezes não é mais a ferramenta principal. E até o Rafael colocou uma pergunta ali para nós, né? Mas estão usando muito dessas conexões para deixar em banco de talentos. Veja bem, eu uso como exemplo uma plataforma que eu gosto muito, que eu acho que foi uma revolução nesse processo, que é uma rede chamada LinkedIn. Eu não sei se quem nos acompanha tem o seu perfil lá. Se não tem, faça hoje, né? Entra, coloca lá. Muitas empresas que estão buscando profissionais buscam lá, mas tem gente que acredita que ali é um depositório de currículos. Não, vou colocar lá, alguém vai ler, vai se compadecer, entender que eu preciso e vai me chamar. Não, isso não vai acontecer. Na verdade, assim, quanto mais utilidade você demonstra que tem para os outros, mais os outros começam a entender que você é uma possibilidade de auxílio para os problemas que eles têm. Então, essencial, encaminhar informações, ou como se diz hoje, né, postar conteúdo relevante. E para você postar esse conteúdo relevante, você tem que ter alguma coisa que você faça que você faz bem. Cara, se você nesse momento ousou pensar que não tem, aí realmente você está precisando dar uma conversada com o espelho. Porque todo mundo tem alguma coisa que faz muito bem feita. Todo mundo consegue ajudar alguém em algum nível. E consegue ajudar com um diferencial que faz muita importância para o outro. Esse é o ponto-chave daqui para frente para muitas dessas ofertas de trabalho. Se você demonstrar que você é importante em alguma coisa, é muito possível que quem está precisando dessa coisa vai ver você com bons olhos. Mas dificilmente vai parar para ler um documento, para receber um e-mail, para entender que a sua propaganda é que vai fazer a diferença. Eu quero ver você na produção. Então, cara, pensa o seguinte, o que você pode falar de bom para as pessoas hoje? O que você pode trazer de dicas hoje? Nem que seja para você garantir conexões. Tem muita gente que é boa em trazer informações técnicas. Tem gente que é boa em juntar as pessoas. E isso é uma competência. E tantas outras, né? A Aninha Barcelos estava aqui agora há pouco, não sei se ainda está. Até desafio ela aqui a trazer para nós um pouco mais, que ela é expert nisso, né? As chamadas soft skills, né? Quais são as skills que você tem e que você consegue demonstrar que tem, não só na competência técnica, mas como o Tonel falou muito bem, na parte aí das ações e das atitudes que você tem, né? E conhecimento, cara, conhecimento virou commodity. Né? É aquela coisa, antigamente quem tinha era diferenciado. E nossos pais, eu não sei se você lembra, né, Tonel, muitos de nós
vimos aí muita gente sofrer, né, pagar quase o financiamento de uma casa para comprar a Enciclopédia Britânica ou a Barça, né? Entendendo que, não, eu vou deixar o conhecimento para o meu filho, tá ali, né? Cara, esse conhecimento hoje, né, não está mais na prateleira, está no toque do dedo. Então, quer dizer, tem que correr atrás, aprender. Olha quantas lives estão acontecendo aí todos os dias, olha quantos sites, olha quantos e-books. Você pode estar aprendendo alguma coisa diferente. Agora, o que você faz de bom e como você lida com isso é que vai fazer a diferença. Mas você tem que mostrar. Quem não é visto não é lembrado. Então, tem que estar realmente, né, acompanhando o que as empresas estão demonstrando que precisam e se colocar à disposição. Senão, infelizmente, como o Rafael disse, vai ficar lá no banco de talentos. Talvez um dia a gente precise de você. Né? Coronel, nós estamos chegando nos últimos 9 minutos aí da nossa live. Eu queria ouvir as tuas últimas considerações e te fazer um convite, né? Hoje, ainda que seja Sexta-feira Santa, é sexta-feira. E eu acho que a gente teve uma semana tão pesada, uma semana tão carregada, e você é um cara que todos nós sabemos, traz um alto astral super legal para todo mundo. Eu queria te convidar para as considerações finais e para encerrar dando um show de alto astral para nós aí na nossa live. Vou fazer isso, já estava até ansioso, porque eu já tinha comentado com alguns amigos que eu ia começar a nossa live assim, te fazendo uma surpresa, com o meu instrumento na mão, que além da caneta e do computador, eu gosto muito de um violão, todos os meus amigos, você sabe disso. Quantos pagodes nós já brincamos de fazer no nosso tempo de faculdade, né? Quantas lembranças eu tenho disso. Bom demais. Então, a música sempre fez parte da nossa amizade. A música é algo que agrega as pessoas, e a gente sabe que carisma, agregar as pessoas, é importante para a sanidade mental, para a socialização, para você se sentir mais amado, para você se sentir estimado. Isso faz parte da saúde mental da gente. Então, eu gosto muito de transferir assim, alegria com música, gosto de transferir alegria com boas piadas, com risadas. Faz parte de mim isso, né? Ser um pouco brincalhão de tudo, de não levar as coisas tão a sério, porque as pessoas mais antigas gostavam muito de formalidade. Em tempos de transformação, hoje as pessoas entendem mais com a linguagem coloquial, às vezes, não tanto, não cheia de gírias, mas eu me permito conversar contigo aqui como se a gente estivesse conversando normalmente num barzinho, entendeu? Então, às vezes a gente usa a formalidade, lá uma vez ou outra a gente usa uma gíria aqui, uma gíria lá. Então, essa maneira que a gente encontra de tornar as coisas mais normais, de a gente se sentir mais próximo do amigo, sabe? De se sentir mais socializado. E a música sempre fez parte dessa integração. Os meus amigos, quando eu chegava em algum lugar, eles, em vez de dizer oi para mim, perguntavam para mim, você trouxe o violão? Incrível, sabe? O violão tinha que chegar antes de mim. Era muito natural isso. O Júnior Luz, que está aqui assistindo a gente, ó, foi meu baixista na época do 71. O Alcides, que tocava cavaquinho comigo. A música é saudável, ela inspira a memória da gente. Normalmente os músicos têm uma conexão de memória muito forte por causa da sequência, porque a música nada mais é do que um jogo de memória, sabe? É um quadradinho de matemática e memória. Então a gente começa a pegar ritmos e gestos e o formato da mão, e a hora que você vê uma combinação de coisas te levou a fazer algo que você faz e causa satisfação para você mesmo. Imagina quando você faz algo que gosta e ainda consegue atingir seus amigos e eles se sentem cada vez mais integrados por causa daquilo ali. Quantas vezes eu toquei e vi a galera ali sentada com a gente. Quer dizer, eu espero que logo, logo a gente possa voltar a ter esses momentos, sabe? Que a gente acabe logo com essa história de pandemia, que as empresas possam ter os seus colaboradores de volta, mas de uma nova maneira. De repente, não vai mais ter lá um andar com 20, 30, 40 pessoas trabalhando no andar. Vai ter 2 ou 3 lá cuidando do servidor e a turma trabalhando em casa, do home office. São novos tempos, novas maneiras. Nós temos aqui que estudar, arrumar um jeito de evoluir, tomar o chá. O chá, conhecimento, habilidade técnica e atitude, gente. Atitude de estar em casa agora e falar assim, ó, vou procurar um curso para poder ganhar mais argumento, para poder voltar para o serviço mais forte, para poder entender melhor de algo que eu sempre quis entender. Esse é o momento. Então, nós temos que agregar realmente aí valores nesse momento que está em casa. E curtir com os amigos, cara. Vamos aproveitar esse momento, eu vou fazer um som. A galera que está aí junto, vou pegar aqui, eu vou tirar os fones e vou botar no Viva Voz para ficar melhor o som. Peraí. Para nós é uma alegria, Tonel. Propaga aí a felicidade, que isso é algo que você faz muito bem.
E a gente fica muito feliz de ter aí, nessa sua amizade, a possibilidade de ainda usufruir do talento do amigo. A cada um de vocês que nos acompanhou, muito obrigado. Nós estamos aí chegando nos últimos 5 minutos. E agora, para encerrar o bate-papo de hoje, um pouco de alegria na nossa sexta-feira. Música, ou como diria a nossa galera, né? Toca, Tonel. Toca, Tonel. Acho que essa foi a frase que eu mais ouvi na minha vida. Eu sei que não é 23 horas ainda, são 22h30, né? Isso. Aumenta o som. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Quais, não posso ficar. Coisa linda, Tonel. Coisa linda. Maravilha. Moçada, tamo junto. Moçada, nós ainda temos aproximadamente 2 minutos e meio. Ainda tem os recadinhos finais. Mas pra gente encerrar, Tonel, eu vou te explorar. Vamos. Segundo aí, pra gente dar sequência. Toca, Tonel! Sou vagabundo, eu confesso, da turma de 71. Já rodei o mundo e nunca pude encontrar lugar melhor pro vagabundo. Em Floripa, beira-mar, Godoia, rodovia, mar. Salve minha mãe de manja, que foi que me deram pra levar pra dona Janaína, que é sereia do mar. Gente de osso, laços e fitas, dona Janaína, que é moça bonita. Que é moça bonita. Café na cama eu gosto, com suco de laranja, mamão, yeah. E o filho em cima da mesa, pra amanhã quando você for trabalhar. Tome cuidado, que é pra não me acordar. Eu durmo tarde, a noite é minha companheira. Salve amor, salve a amizade, a malandragem, a capoeira. Yeah, a capoeira. E o coral no fundo, segurando bonito. Vamos bebezinha, céu das aranhas. Sou vagabundo, eu confesso. Show, Tonel. Estamos com uma galera muito bacana aí, um pessoal de fora aqui de Florianópolis, inclusive. Para quem não conhece essa última aí, é aqui, nativa da ilha, banda Das Aranha, né, Vagabundo Confesso, espetáculo aí, que Tonel traz pra gente fechar. Instagram avisando aqui que nós estamos entrando no último minutinho. Então, Tonel, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, pelo carinho, pela possibilidade de estar conosco, pelo carinho de cada um de vocês que nos acompanhou. Amanhã a gente segue no perfil aqui, nós vamos estar com a convidada aqui num horário um pouquinho diferente. Amanhã é sábado, a gente vai estar às 18 horas com a Melina Costa, que você conhece também, né? Nossa colega aí de Universidade Federal.
E ao longo da semana que vem já tem alguns convidados nos acompanhando também. Segunda-feira, o doutor Conrado, lá de Belo Horizonte, falando todas as mudanças que o direito trabalhista encontrou nos últimos dias com a publicação das MPs e os desafios aí que as empresas e os profissionais têm agora para se adequar com a legislação. 10 últimos segundos, meu agradecimento, um grande abraço, obrigado a todos vocês por fazerem parte dessa experiência importante e sigam